falar com vocês hoje um pouquinho sobre os indicadores de qualidade na UTI, conforme segue o nosso plano de ensino da terapia intensiva, tá? Eu trouxe para vocês esse artigo. Esse artigo, apesar dele ser de 2010, ele é um artigo bem completo para a gente conseguir fazer reflexão de quanto é importante o papel do enfermeiro e a questão da própria qualidade dos indicadores de assistência que têm que ser implantados dentro de uma unidade de terapia intensiva. Indiferente se ela for terapia neonatal, adulto, pediátrica, ou seja, numa unidade de terapia intensiva de alguma especialidade, tá? Então, é um artigo da Revista Brasileira de Clínica Médica, mas ele é bem interessante para a gente trabalhar, tá? Então, vamos lá, acompanhem comigo aqui. Olha só. A unidade de terapia intensiva é um setor de alta complexidade no ambiente hospitalar. A monitorização da qualidade de serviços prestados torna-se a cada dia fundamental para a segurança do paciente crítico. Imagina comigo, dentro da terapia intensiva, o paciente tem mais riscos ou menos riscos? Que riscos que o paciente sofre ou está exposto dentro da terapia intensiva? Quando a gente fala em ventilação mecânica, o paciente tem risco de desenvolver pneumonia associada à ventilação mecânica. Pode apresentar alteração de resistência de microbiota, apresentar resistência à antibiótico terapia. O paciente está mais exposto a desenvolver infecções. Que tipos de infecções? Infecções hospitalares, porque dentro da própria unidade de terapia intensiva, existem bactérias que são específicas daquele setor. Quando a gente fala de Marsa, a gente fala de Pseudomonas, a gente fala de KPC. Então, o paciente que está dentro da terapia intensiva, ele tem esse risco maior de estar desenvolvendo uma infecção hospitalar de nível de maior resistência a antimicrobianos. E quando a gente faz a reflexão da qualidade de assistência de enfermagem, a gente tem os riscos que esse paciente tem. Extubação acidental, esse paciente tem risco de lesão por pressão, esse paciente tem risco de retirada de catéter acidental, de sonda vesical, de demora, pode ocasionar lesão. O paciente também pode apresentar saque da sonda nasogástrica. Então, são vários riscos maiores que esse paciente tem. E para cada um desses indicadores, para cada um desses problemas em potenciais, nós temos um indicador de qualidade que a gente vai trabalhar. E são os indicadores de qualidade que vão me demonstrar como que está sendo feita essa assistência. Essa assistência está sendo de forma efetiva? O que eu tenho que pensar em melhorar? Eu, quanto enfermeiro, o que eu penso? O que eu posso melhorar? Será que compete só a equipe de enfermagem ou será que compete como geral uma equipe multiprofissional? Depende do cargo de enfermeiro que tu está ocupando. Se tu for um enfermeiro assistencial, você foca o teu olhar na assistência da tua equipe de enfermagem. Agora, se você for um coordenador de setor, aí você volta para a equipe multiprofissional. Então, é um trabalho que tem que ser feito com toda a equipe, né? Dentro da terapia intensiva, como, por exemplo, na prevenção de pneumonia associada à ventilação mecânica. Não compete só a enfermagem, é um trabalho multiprofissional. Então, olha só, o que eles têm, então, o que eles encontraram nesse estudo? Olha como chama a atenção essa frase do Albert Einstein que eu achei interessantíssima. Não basta ensinar ao homem uma especialidade, porque se tornará assim uma máquina utilizável, mas não uma personalidade. É necessário que adquira um sentimento, um senso prático daquilo que vale a pena ser empreendido, daquilo que é belo, do que é moralmente correto. Albert Einstein. Moralmente correto, o que se deve ser feito.
né? Isso indica muito que os indicadores de qualidade de assistência dependem não somente dos dispositivos que a gente tem dentro do modelo de terapia intensiva, não depende só dos insumos, mas depende muito da questão do próprio profissional ter essa visão dessa mudança e ter essa visão de qualidade da assistência, né? Não somente em números, mas sim em qualidade da assistência, que vão impactar em quê? Em taxas de mortalidade, taxas de comorbidades, taxa de melhora efetiva do paciente. Esse paciente está recebendo alta, mas está recebendo alta de que forma? Né? Tá traqueostomizado, tá com lesão por pressão, esse paciente fez pneumonia, que qualidade de assistência que eu quero ter dentro da minha UTI? Então, tudo isso são dados que o enfermeiro tem que pensar e trabalhar de forma efetiva e correta, com a sua equipe de enfermagem e a equipe multiprofissional também, tá? Olha só, já sabemos, já temos o conhecimento prévio, né? Dentro da terapia intensiva, nós trabalhamos com pacientes críticos. Isso é já sabido, né? Entre nós que nós já conversamos. Além da questão da RDC7, que já foi estudado também. Mas olha só, o que eu tenho que entender, tá? Os nossos pacientes, eles estão mudando a característica. O que é essa mudança desses pacientes? Os nossos pacientes estão ficando cada vez mais graves, cada vez mais idosos e cada vez mais enfermos. Os nossos pacientes estão vindo para dentro da terapia intensiva cada vez mais complexos, né? Cada vez mais graves eles estão vindo, né? E isso faz com que a terapia intensiva mude de figura, pensando na maior complexidade em tudo que a gente tem que trabalhar, né? Te faço uma pergunta. Você, quanto profissional, você gostaria de trabalhar numa unidade de terapia intensiva de ponta? Com certeza, né? Nós temos várias UTIs de referência que são pontas de ponto de alta tecnologia, que tem uma enfermagem de alto padrão, né? Indicadores de qualidade e excelência. Por quê? Por que é importante ter indicadores de qualidade e assistência dentro da terapia intensiva? Isso gera marketing para o hospital, isso gera também não só a questão de próprio marketing, mas também a questão dos credenciamentos. E nós temos os credenciamentos de serviço, que são feitos por comissões nacionais ou internacionais, que são a parte de acreditação, que é uma área muito bacana para o enfermeiro estar atuando nessa atualidade, tá? É bem legal a área de acreditação hospitalar, de serviços, enfim, tá? Olha só, além disso, né, isso gera dinheiro, né? Quem não quer se internar numa terapia intensiva que tem os melhores indicadores de qualidade? Com certeza, né? Isso é sem dúvida. Porque hoje não dá para se pensar mais, ter o pensamento de que o hospital não é uma empresa, porque ele é uma empresa, né? Ele não precisa efetivamente gerar lucro, mas ele pelo menos tem que manter-se, né? Afinal, depende de profissionais que dependem do seu salário. Então, ele é uma empresa sim, né? E para a empresa se manter em pé, ela tem que gerar, pelo menos equilibrar as contas, né? Olha só, o que é qualidade? Qualidade não envolve só o atendimento, mas ele envolve uma gama. O que gama? Olha só aqui, ó. Eu indico para vocês protocolos, equipe multidisciplinar comprometida, inovação, tecnologia, segurança, efetividade, eficiência. O que é efetividade? Fazer porque tem que ser feito, né? Fazer à frente do seu tempo, eficiente, da melhor forma, né? Fazer no momento antes, prever, né, com efetividade, fazer um cuidado efetivo, é o cuidado que realmente é necessário, eficiente, de forma comprometida dentro da técnica, de protocolos, da melhor qualidade possível para esse paciente, tá?
Olha só, gestão estratégica clara. O enfermeiro também é gestor. Aonde eu quero chegar? Que materiais que eu vou usar? Qual que é o custo, né? A terapia intensiva, ela tem uma gama de cuidados não só para profissionais, mas medicamentos, recursos tecnológicos, é utilizado muitos insumos, principalmente catéteres, monitores, ventilação mecânica. Isso gera um custo muito alto. Então, tem que ser gerenciado, porque se não for gerenciado e trabalhado com questão de qualidade, padronização de materiais, padronização do processo de enfermagem, de assistência de enfermagem, a gente não consegue equilibrar as contas e acaba se tornando um setor que gera muito custo para a unidade hospitalar. E, consequentemente, isso vai influenciar também os próprios serviços e também acarretando em contas hospitalares dos pacientes, tá bom? Muito está relacionado ao quê? A equipe, ao profissional, a mente e a assistência, tá? Acho fantástico esse quadro, é muito interessante, que ele fala de gestão estratégica. O que é uma gestão estratégica? É o norte, aonde que você quer chegar, o que você quer fazer, aonde você está indo, qual é o teu perfil de profissionais, o que você atende, qual que é o paciente. A minha unidade, ela é especializada em tal serviço. Isso tem que ter na mente, né? Ela tem que ter, gerar qualidade de atendimento. Não posso simplesmente atender a minha demanda de 40 pacientes mês. Beleza, ótimo. Quantos leitos você tem? Eu tenho 15. Opa, esse paciente está demorando muito tempo para sair, o que está acontecendo? E ela tem que ser sustentável. Uma terapia, na verdade, terapia intensiva, ela tem que se autossustentar. Então, eu tenho que pensar, quanto tempo esse paciente está ficando? Qual é o custo dele? Quanto que ele demanda de custo? Tudo isso vai impactar nos indicadores de qualidade, tá? Quando eu falo em qualidade, eu estabeleço, adoro o Advis, porque ele é muito bacana, ele trabalha com 3 domínios, né? É muito interessante. Ele relata o seguinte, que para ter qualidade a gente precisa ter estrutura, processo e resultado. Então, eu tenho que ter uma estrutura efetiva, um processo bem definido para me chegar no resultado. Resultado de que tipo? Efetivo de qualidade. E existem vários modelos de práticas que podem ser implantados nas unidades de terapia intensiva. Uma delas, no Brasil, que a gente utiliza muito, é a acreditação ONAS, né? Fica uma dica para vocês procurarem e entenderem um pouquinho o papel do enfermeiro que faz acreditação hospitalar. É muito bacana, tá? Olha só, esses processos, a gente tem que entender o quê? Que não está só restrito à assistência de enfermagem, à equipe de enfermagem, mas a equipe multiprofissional, né? Olha só, ele declara o seguinte aqui, ó, que a medicina, ela é enxuta, né? Onde custos sejam justificados, ao menos pelas possibilidades de desfecho positivo. O que eu quero dizer aqui? Utilizar aquilo que realmente precisa para um paciente que tem efetivamente um prognóstico efetivo, né? Não demandar de uma gama efetiva de custos, né? De investimentos, muitas vezes, de um paciente que não vai ter resposta, né? Um paciente que não tem um prognóstico. Então, eu tenho que ter conhecimento efetivo, a equipe multiprofissional tem que estar bem unida, estar ciente desses fatores para não fazer com que essa unidade de terapia intensiva ela se torne um poço sem fundo, né? Então ela gera lucros desde que ela seja bem administrada, tá? Então eu preciso entender que a UTI ela
ela é a parte, ela não pode ser administrada como outros setores, porque ela é específica, ela trabalha com pacientes críticos, né? Então, tudo isso eu tenho que fazer avaliação. Não adianta eu ter todo um insumo, toda uma organização, toda uma gestão e não ter definido processos. A equipe não cumprir com as metas. Então, isso também dificulta a parte de qualidade, tá? Qualidade e estrutura. Vamos pensar nesse processo aqui. Olha só. A tentativa de definir a estrutura de uma UTI como modelo ideal foi analisada por alguns estudos, né? Embora alguns estudos digam que aceitam, né, algumas evidências que se baseiam em experts. Então, vamos ver o que seria uma boa UTI, né? Que estrutura, né? Então, ela aceita a seguinte visão, que a terapia intensiva, ela deve ser de alta tecnologia e a sua estrutura impacta no atendimento. Tenho que ter uma estrutura efetiva para me atender 5, 10, 15, 20 pacientes. Tenho que ter um espaço exclusivo para esse atendimento. Além disso, tenho que ter equipamentos efetivos em quantidade suficiente para mim poder atender. Senão, não há como trabalhar, né? A gente traz um pouquinho da tecnologia, lembra da tecnologia, da estrutura, processo, gestão, também a UTI também precisa de monitorização efetiva de quê? De dados específicos, né, através de monitores, podendo ser instalada uma central de informações, ou até mesmo promover softwares, né, que trabalhem, que consigam fazer essa análise para os profissionais, que gerem dados efetivamente de qualidade dentro da terapia intensiva, tá? Então, o uso da tecnologia de informações é muito bacana. Não se tem como se ter hoje uma terapia intensiva ainda muito com registros manuais, né? Isso é mais complicado para você tabular, conseguir fazer qualidade de dados, enfim, né? Olha só, qualidades, então, que eu tenho que ter, além disso, na minha equipe, tem a parte aqui sobre a equipe multiprofissional, né? Tem que se ter uma avaliação, a equipe tem que falar a mesma linguagem, a equipe multiprofissional tem que estar concentrada, comprometida com os resultados finais, né? Aqui tem a Joyce Commissions, a Accreditation Organizations, que é uma entidade internacional, a Joyce Commissions, né? Ela é uma instituição, ela é uma acreditação internacional que vem para que audita e faz acreditação de serviços como o Hospital Sírio-Libanês, o Hospital Albert Einstein. Então, são hospitais de alta complexidade que mantêm um nível de qualidade, né? E também existem outras instituições que fazem acreditação. Isso gera nome, gera marketing, né? Isso traz novos pacientes e, consequentemente, isso também faz com que os profissionais acabem permanecendo na própria unidade hospitalar pelo próprio reconhecimento da instituição, pela magnitude como o serviço tem e pelo renome que ela tem dentro da sociedade científica e da própria sociedade dentro de cada categoria das profissões, né? Aqui ele trabalha com alguns itens, olha só, prevenção da pneumonia associada à ventilação mecânica, lesão, né, por estresse, profilaxia, né, que eles utilizam muito, ali a questão da prescrição do omeprazol, né, principalmente a nível gastrointestinal, da profilaxia da trombose, de infecções relacionadas a catéteres, né, isso é importantíssimo, tempo de permanência, né, é contabilizado por qualidade e a mortalidade, né? Então, uma UTI que morre muito não é bacana, depende do contexto, né? Trabalha com essa UTI. Existem alguns indicadores que demonstram alta taxa de mortalidade. Mas eu trabalho uma UTI que só recebe trauma, né? Um paciente gravíssimo. Agora,
Tem pacientes também, outras taxas, por exemplo, de longa permanência. Que tipo de UTI que eu tenho? É uma neurológica? Se é uma neurológica, muitas vezes o meu tempo de permanência do paciente varia de 7 a 10 dias, né? Então, isso aumenta. Eu tenho que fazer essa avaliação, não nos indicadores individuais, mas no contexto todo que essa UTI se apresenta para mim, tá? Então, tudo isso são indicadores de qualidade. Aqui tem esse que eu achei fantástico, por isso que eu escolhi esse artigo para falar com vocês, que é a implantação do checklist diário, né, de qualidade de assistência. Então, aqui vocês podem fazer a leitura, né, eu vou deixar ele em PDF para vocês lerem também, para até fazer a questão da aplicação. Qualidades de resultados, né, vamos chegar ao final do financeiro realmente, né, quanto que está rendendo, quanto que isso está me gerando, quanto que isso está me custando, né? Qualidade de segurança, que já se trabalhava, então, nos Estados Unidos, há muito tempo já com questão de segurança do paciente, principalmente com questão de mortalidade, redução de mortalidade, né? Eventos adversos, então isso já é uma cultura bem mais ampla já em alguns países, diferente do Brasil, que a gente acabou dando mais ênfase nesses últimos 2 anos, né? Aqui também tem uma escala de segurança do paciente, né? Alguns desfechos que podem ser analisados e implantados pelo enfermeiro e outros que são obrigatórios, no caso, se o serviço vai querer realizar uma acreditação ou mesmo manter, né, essa acreditação. Né? Então, tem alguns fatores bem interessantes que vocês podem fazer a leitura. Olha só, e esse quadro também é muito bacana. Aqui a gente está falando sobre algumas barreiras e implicações que você, quanto enfermeiro, pode encontrar, ou alguns fatores que interferem nos indicadores de qualidade de assistência. Veja comigo aqui. Temos uma estratégia. Quais são as barreiras? O que pode impedir que isso realmente aconteça ou seja implantado? Visão, barreira de visão. Apenas 5% da força de trabalho entende o que é estratégia, tá? Então, vocês vão perceber que a maior dificuldade que se tem de implantar indicadores, de manter indicadores para uma acreditação, vai estar relacionado aos profissionais. 25%, né, dos gestores recebem incentivos vinculados à estratégia. 25% só dos profissionais têm essa visão de gestão, né, além do fazer a intubação. O que eu quero dizer com isso? Você gerencia, você tem qualidade da intubação num simples procedimento de enfermagem ou de intervenção médica. Vamos pegar um exemplo, uma punção periférica. Um exemplo. Quando não é realizado, quando não se tem bem escrito o processo, no caso no POP, um protocolo de processo efetivo padrão de punção periférica, eu tenho maiores indicadores de flebite, tenho maiores indicadores de perda de acesso venoso periférico. Isso gera o quê? Isso gera custo. Em vez de eu utilizar apenas um abocate, eu vou utilizar 3 durante uma semana, 4 durante uma semana. Tem alguns convênios que não vão pagar. Eles vão glosar. Por quê? Porque o que está acontecendo? O que está acontecendo que está se perdendo material? Né? E o próprio Sistema Único de Saúde, ele não paga por procedimento específico, como os convênios, né? Particulares e convênios estaduais e federais. Eles pagam por pacotes, né? Tem alguns outros convênios que vão cobrar isso também do próprio paciente. Então, se eu não tenho essa avaliação, esse custo efetivo, eu vou prejudicar, além de perder material, além de gerar, reduzir a minha qualidade na UTI, o meu próprio paciente vai pagar esse custo a mais. Então, eu tenho que pensar. Então, eu posso utilizar uma marca efetiva de abocate,
implantação efetiva da técnica, antisepsia, controle, efetividade, né? E o curativo efetivo. Então, isso gera qualidade de assistência e não gera custo, nem tanto para a unidade, nem tanto para o hospital, muito menos quanto para o paciente, uma cobrança exorbitante que não haveria necessidade, né? Barreira gerencial, né? Então, teria que se ter um momento de reflexão, de anivelar, né, os barcos, digamos assim, para que todos seguissem o mesmo rumo, né? Então, as reuniões, as orientações, os relatórios, apresentar para a equipe onde eles estão acertando, onde eles estão errando, isso é muito importante também para que a gente consiga avançar e manter a qualidade de assistência, tá bom? Outros dados que tem aqui a gente tem perspectivas do paciente, né? Quanto às relações, existem algumas escalas que alguns profissionais implantam, enfim, né? Então, isso é bem interessante, bem importante, certo? Eu vou deixar para vocês mais um material complementar para que vocês consigam fazer essa análise efetiva, certo? Então, o enfermeiro trabalha com qualidade, trabalha com assistência, e isso é um dos princípios primordiais que eu preciso para colocar na assistência efetiva da enfermagem, certo? Bons estudos para vocês.